Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo hoje para falar sobre cabeçotes de controle de válvulas atuadas. A Inoxpa trabalha com cabeçotes de controle para trabalhar com válvulas atuadas pneumaticamente. Então, e para os atuadores Inoxpa verticais. Tá? Existem outros tipos de controle de válvulas com atuador elétrico ou de válvulas com atuador pneumático horizontal. No caso da Inoxpa, a gente se limita à nossa linha de produtos que são cabeçotes sanitários em inox verticais. Tá? Então, uma válvula pneumática, ela necessita de um cabeçote de controle tipo setup que nós temos? Não, ela pode funcionar sem o cabeçote de controle. Ela pode ter o acionamento direto pneumático, linha de ar comprimido entrando direto no atuador da válvula. Para isso, normalmente você vai precisar de um painel externo pneumático com solenoides. Aí cada solenoide vai fazer o controle de uma válvula. Pode ser o atuador simples ação ou dupla ação. Qual que é a diferença? Simples ação você tem o retorno por mola, normalmente, então é só uma alimentação pneumática. Dupla ação são duas alimentações pneumáticas, ou você alimenta para abrir ou alimenta com ar para fechar a válvula. Tá? Então, tudo isso pode ser feito sem o cabeçote de controle. Mas o cabeçote facilita muito o processo. Tá? Ele centraliza dentro da mesma peça a placa elétrica de controle e as solenoides. Tá? Então você entra no cabeçote com o sinal elétrico, né, que é alimentado por um CLP, um computador do processo, e também entra ar comprimido na solenoide, que por sua vez é controlada pela eletrônica do cabeçote. Centraliza tudo no cabeçote. Isso é o porquê de existir um cabeçote de controle. Tá? Agora falando da linha da Inoxpa, tá? A gente tem alguns modelos dos nossos setup, que são a denominação de cabeçote de controle da linha da Inoxpa. Começamos pelo setup Basic, como o próprio nome diz, é um cabeçote básico de controle. Tá? Quais são as principais diferenças? Ela tem uma eletrônica um pouco mais simplificada, um custo mais baixo também. Ela precisa de alguns ajustes manuais na hora da instalação da válvula. Então aqui a gente dividiu em kit de conexão entre atuador e cabeçote, que é esse conjunto de peças aqui, que vem numa embalagem própria, com todos os O-rings, todas as peças que formam esse suporte, e o cabeçote. O cabeçote de controle ele vem montado dessa forma, com os sensores, os magnetos, para identificação da posição das válvulas. Tá? Aqui a gente já vê uma diferença. No cabeçote Basic, você tem os magnetos para instalar no eixo do suporte manualmente. Aqui tem que soltar um parafuso para entrar nesse eixo. E aí você tem que posicionar manualmente esse magneto. Então o magneto inferior numa posição específica aqui, setar a elétrica de acordo com essa posição, e o magneto superior numa outra posição. Então imaginando mais ou menos assim. Isso manual. Tá? Então funciona bem, é muito confiável. Só que tem alguma necessidade de ação mecânica, de ação manual na instalação desse cabeçote na válvula. A válvula normalmente é composta pelo conjunto válvula atuador, borboleta, pode ser uma válvula de assento, pode ser uma válvula esfera, o que for, suporte e cabeçote. Tá? A mesma coisa acontece na linha superior, que é o setup S. A montagem é a mesma. As vantagens principais são a maior tecnologia na instalação. Então, a eletrônica é mais avançada do setup S. Pode ter, assim como o Basic, uma, duas ou três solenoides. Tá voltando para o Basic para mostrar a diferença. Esse daqui é um Basic com 3 solenoides, esse daqui é um S com uma solenoide. Por que diferente quantidade de solenoides? Uma solenoide, normalmente para acionar um cabeçote retorno por mola de simples efeito. 2 solenoides, normalmente para acionar um cabeçote, um atuador de duplo efeito.
3 solenoides, no nosso caso, para utilização com válvulas mix-proof. Que aí você tem acionamento para abrir, para fechar e os pushes do atuador para fazer a limpeza do city lift, da parte intermédia das 2 câmaras da válvula. Tá? E aí, voltando para as diferenças do setup, uma diferença bastante importante do Basic para o Setup S é que ele só tem esse magneto instalado no eixo do suporte, que esse suporte vai instalar direto no atuador da válvula, e a eletrônica do Setup S consegue identificar a posição automaticamente desse magneto. Existe uma programação aqui da placa de controle do cabeçote chamada Autotuning, que você apertando, segurando por alguns segundos o botão de Autotuning, ele se programa. Essa é uma diferença bastante considerável, bastante interessante para a instalação de várias válvulas, né? Imagina um manifold com várias válvulas, ter que fazer manualmente o posicionamento do sensor. Então acaba se tornando uma vantagem bastante importante, ao meu ver, a principal vantagem do Setup S. Tá? Bom, esse é um setup convencional, chama Direct Connect, não tem nenhum protocolo de comunicação nesse cabeçote, nesse Setup S. Existem outras 2 opções de Setup S também com 2 protocolos de comunicação diferentes, ASI ou IO-Link. Isso também facilita a automação de processos. Tá? Num outro vídeo a gente pode detalhar um pouco a diferença entre os protocolos de comunicação. Mas estamos preparados para atender esses principais protocolos de comunicação para válvulas existentes no mercado. Tá? Temos aqui no Brasil também disponibilidade em estoque tanto da linha Basic quanto da linha S. S também com os protocolos à disposição. São os mesmos cabeçotes para diferentes tipos de válvulas. Tá? São ao todo 9 modelos de cabeçotes que podem ser utilizados em todo o nosso universo de válvulas pneumáticas. Hoje acredito que essa tecnologia está no nível superior máximo de automação de válvulas. Vimos tendo muito sucesso para diferentes mercados com esses 2 modelos de cabeçotes. Okay? Então, se tiver mais interesse em informações sobre cabeçotes ou outros produtos da Inoxpa, nossa equipe está à disposição para atendê-los. Necessidade de informação, contate-nos. Necessidade de obter mais conteúdo, busque-nos nas redes sociais, no nosso site. A gente tem bastante informação técnica para compartilhar com vocês. Obrigado.